menos de mim e menos de mim. Menos de mim e menos de mim. Menos de mim. Que ele cresça. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Que ele cresça. Que nós podemos nos diminuir cada vez mais. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, a paz do Senhor. Ednália Souza. Que Deus abençoe você. Está sempre nos cultos. Terça-feira da restauração. Olha, gente, vou confessar. Amo fazer culto aos domingos, porque domingo é estabelecido o culto da família. Mas terça-feira é o culto que me move, né? Porque a palavra, né, é forte. Glória a Deus, Edivandro, meu amigo do Rio de Janeiro. Que Deus abençoe sua vida, saudade. Estou te esperando aqui em Minas Gerais, hein? Que Deus possa aí te dar uma provisão para vir aqui, hein? Então, só que o nome restauração é um nome muito forte. É um nome que compete uma mudança na nossa vida diante das dificuldades, diante das glórias também. Porque as glórias também elas podem ser restauradas. Se você tem algo que está acontecendo que é bom para a sua vida, pode melhorar mais ainda. E eu louvo a Deus e posso profetizar que aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida há de ficar muito melhor, porque é a terça-feira da restauração. Então aproveite esse louvor para que você possa se diminuir mais, se humilhar mais, para que ele possa crescer na sua vida. Porque diante das nossas fraquezas, nós nos sentimos cada vez mais fortes, nos sentimos mais protegidos com as armaduras de Deus. Aleluia! Edivânia, minha esposa, que está sempre presente, mandando aí os linkzinhos aí para as pessoas, né? Ela não aparece, mas ela é a peça fundamental para que o nosso ministério, né, esteja ativo, né? Vai entrando pessoas aí e nós cremos que irá acontecer coisas muito boas aqui na terça-feira da restauração. Eu quero dizer para vocês, você que entrou, algo que está travado já será destravado agora em nome de Jesus. E eu quero deixar aqui um salmo poderosíssimo, né? Lá no Salmo 80, se você tiver com a Bíblia aí, se não tiver, não tem problema. Salmos 80, verso 3, pequenininho, mas de grande importância e valor para a gente. Restaura-nos, ó Deus. Olha o que o salmista está dizendo. Restaura-nos, ó Deus, fazer brilhar tua bondosa face para que sejamos salvos. Isso aqui é uma promessa. Gente, a Bíblia ela é recheada de promessas. Rita, que Deus abençoe. Que Deus abençoe a sua vida. Que felicidade de ter você aqui, né? Eu não vou dizer quem você é, porque a surpresa daqui a pouco vai estar ministrando, mas a esposa aí do meu amigo, pastor Marcelo, mesmo que seja na forma remota, é muito bom reencontrar vocês e saber que o reino de Deus
né? Ele está cada dia mais forte por conta que vocês fazem presente, né, diante do Evangelho. E aqui na Bíblia a mensagem diz assim: Deus, faz-nos voltar, faz brilhar a tua face sobre nós e assim seremos salvos. Promessa e certeza. Promessa e certeza. Olha, gente, que coisa linda. A face do Senhor fazendo com que a gente possa ser restaurado. Isso é uma coisa bela. Isso me faz relembrar que no ato da minha conversão, esse texto fez parte da minha vida. Fez parte porque eu lia, porque eu necessitava do resplandecer de Deus na minha vida para que o homem que vivia no mundo ofuscado, acusado, chamado de coisas ruins, mas quando o resplandecer e a face de Deus se apresenta para um homem cristão, para aquele que quer mudança, a gente tem a certeza e a garantia que nós seremos salvos. E isso é muito bom. Você também, que é temente a Deus, que crer na palavra de Deus. Então é por isso que nós estamos aqui, para que possamos falar, né, de Deus, poder falar dessa coisa. Pastor Marcelo, se o senhor puder virar o celular, porque depois ele fica virado aí para... Ele fica virado aí para... Depois a gente joga no YouTube. Então, esse salmo restaura-nos. Tem tudo a ver com a terça-feira da restauração. Terça-feira da restauração. Para que a gente possa restaurar a nossa vida, consagrar a nossa vida, restaurar. É só virar o celular, pastorzão. Só virar o celularzinho. Opa! Glória a Deus! Né? Então, essa é a palavra. Essa é a promessa de uma restauração para a nossa vida. Então, eu queria que você não perdesse essa oportunidade, né, da terça-feira da restauração, colocar-se diante de Deus, colocar os seus sonhos, seus projetos, as aflições, aquelas coisas que nos afastam, às vezes, da presença de Deus. E eu tenho certeza que vai haver um alinhamento poderosíssimo sobre a sua vida. E eu fico feliz demais de estar compartilhando tela, né, remotamente com um grande amigo, pastor. E tivemos a oportunidade de sermos criados na infância, mas, né, ele seguiu de fato o seu caminho, né, assumiu a sua posição na qual o seu chamado foi que Deus colocou sobre a vida dele, sobre a família dele. É uma família abençoada, né? E aí Deus começa a fazer mudanças. E hoje fico muito feliz de estar aqui. Eu acredito que ele deve ter orado bastante pela minha vida aí. Acredito que sim. Mas, pastor Marcelo, que felicidade de estar aqui contigo. Que Deus possa te abençoar. Queria que você se apresentasse, falasse um pouco do seu ministério. Após, então, eu vou fazer uma oração. E o senhor fique à vontade para poder ministrar. Estou vendo que está entrando muita gente aí do seu ministério, pessoas aí que confiam de fato naquilo que, como o senhor é um instrumento de Deus, fique à vontade, pastor Marcelo. A paz do Senhor Jesus, shalom, seja bem-vindo. Estou pensando nessa passagem. A paz do Senhor Jesus, Cleber. Está me ouvindo bem aí? Ah, perfeitamente bem. Eu quero pedir perdão, cara, que eu esqueci de um detalhe aqui no meu celular. A câmera voltada para mim, ela está um pouco embaçada. A câmera não tem frontal, problema. mas essa que volta para mim, ela está um pouco embaçada. Eu iria mudar para outro aparelho, mas iria atrasar mais. Eu lembrei desse detalhe agora. Meu filho está dando puxão de orelha aqui em mim, que eu deveria ter lembrado disso antes.
Tem problema, pastor Marcelo. O mais importante é que nós somos restituídos pela palavra, né? Então, assim, eu creio que Deus vai fazer coisas grandiosas através da sua boca e de você será porta-voz. Fique à vontade, pastor Marcelo. Amém. Uma boa noite a todos, em especial eu, pastor Kleber, um amigo, podemos dizer, de infância, adolescência, e que naquela época, durante o crescimento da juventude, né, ele era mais voltado para uma fé em um outro segmento, e depois que Deus começou a fazer obra na minha vida, era uma pessoa que eu comecei a pregar o evangelho, e hoje eu tenho a alegria de compartilhar, né, de que o pastor Kleber hoje, Deus fez essa transformação na vida dele, na sua família, e agora ele tem essa responsabilidade de um ministério que lhe foi confiado. Então, é uma alegria imensa em poder testemunhar o que Deus fez na tua vida. Glória a Deus por você hoje ser um irmão em Cristo. Agradeço pela confiança depositada. Eu que também tive esse privilégio, né, de ser alcançado pela misericórdia de Deus. E graças a Deus hoje também, depois de muitos anos, tenho essa responsabilidade ministerial. Bom, quem não me conhece, né, tenho uma esposa maravilhosa, Rita de Casos Ferreira, que também tem essa responsabilidade pastoral em auxílio ao ministério que Deus me confiou. Temos um filho de 19 anos, está bem mais alto do que eu já. Se Deus quiser, ano que vem está completando 20 anos. E, além da nossa família, nós temos aí essa honra que Deus nos confiou de ter a responsabilidade de pastorear a igreja do Senhor Jesus. Amém. E a mim foi confiado nessa noite, né, compartilhar algo que tivesse em meu coração. Pensei em tantas coisas em Deus que levo de compartilhar para essa noite, para que todos sejam edificados, e pensei sobre algo que Deus tem colocado no meu coração, compartilhei com o ministério há pouco tempo, sobre Deus tratar do seu povo no meio do cativeiro. Momentos difíceis, Deus não abandona, Ele usa profetas, assim como usou na Babilônia, usando no meio de cativeiro de tantas pessoas hoje em dia. Pensei também em falar sobre paz, porque é algo que também tenho refletido da importância de pessoas que, por mais que estejam ligadas à igreja, ainda não têm conseguido vivenciar a paz que Cristo nos dá. Mas, para hoje, eu serei fiel que Deus me direcionou a ministrar, que é sobre nós confiarmos em Deus além daquilo que sentimos, além da nossa consciência. Parece um pouco complicado, mas é simples na palavra de Deus. Eu tenho certeza que teremos uma direção nessa noite para o nosso coração. Alguma coisa, Kleber, que você queira colocar depois dessa minha introdução aí, fica à vontade também, porque meu tempo será... O que você está falando, pastor, é de fato aquilo que nós necessitamos, né? E a palavra de Deus é aquela que nos move, é aquela que direciona, que nos coloca diante do contexto certo, né? Mas, assim, eu queria só apenas orar para que a gente pudesse ter, de fato, mais ainda a presença do Espírito, né? Porque nós somos movidos pelo Espírito, né? E quando se trata da palavra de Deus, a gente acaba mexendo um pouco no mundo espiritual. E como eu estou vendo que está entrando muitas pessoas aqui, creio eu que alguém aqui está em busca de alguma coisa. E essa informação só pode ser dada pela palavra de Deus. Então vamos orar para que Deus possa tocar no coração de cada um e que, de fato, o pastor Marcelo, como dentro do seu ministério, já tive a oportunidade outras vezes de vê-lo ministrar, mas que ele possa ser usado mais uma vez aqui de acordo com a vontade e o querer de Deus. Pai, em nome de Jesus, acreditamos e cremos, Pai, na Tua palavra, porque o Senhor confiou em nós, Pai, diante desse ministério, para poder fazer o ID. Pai, muito obrigado, porque o pastor Marcelo, ele não hesitou, Pai, em falar, não, eu vou, eu posso e eu quero fazer isso. Então, meu Pai, que o Senhor derrame chuva de bênção sobre a vida dele, sobre a família, seu esposo, sua esposa, seu ministério, todos aqueles que o cercam, Pai. Mas nessa noite, em especial, derrama, Pai, sobre os lábios dele, algo sobrenatural que venha mudar a vida de pessoas que estarão vendo essa live. Que louvado seja o teu santo e poderoso nome. Amém
Pastor Marcelo, a live é sua. Na verdade, ela é de Deus, mas como o senhor hoje é porta-voz, fica à vontade o senhor poder ministrar. Amém? Amém. Um abraço a todos que estão participando aí, a paz do Senhor Jesus também. Um abraço para o Jorge. Aleluia. Lá no Mazomba disse que iria participar também. E todo o povo de Deus ligado ao Ministério Plena Paz, ao qual eu tenho o privilégio de caminhar junto com eles na fé. Amém. E eu vou compartilhar já, fazendo a leitura bíblica inicial de 1 João, capítulo 3, versículo 20, o que Deus colocou em meu coração para essa noite. Tive a responsabilidade de orar a Deus, de buscar a direção, então vou ser fiel ao que Deus colocou em meu coração para essa noite. 1 João 3, capítulo 3, versículo 20. Eu vou ler na versão NVT, nova versão transformadora. Independente da tua versão aí, o contexto é o mesmo. Eu vou ler na versão NVT, que diz assim: e ainda que a consciência nos condene, Deus é maior que nossa consciência e sabe todas as coisas. Versículo 21. Amados, se a consciência não nos condena, podemos ir a Deus com toda a confiança. O versículo 22, eu vou ler até o 23. E dele receberemos tudo o que pedimos, pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada. E este é seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho, Jesus Cristo, e amemos uns aos outros conforme ele nos ordenou. Eu vou repetir o versículo 20. E ainda que a consciência nos condene, Deus é maior que nossa consciência e sabe todas as coisas. E o 21 eu quero repetir: amados, se a consciência não nos condena, podemos ir a Deus com toda a confiança. Bom, nós vimos aí a respeito, se nós vemos o contexto, vai falar sobre quem vive na prática do pecado é porque não conhece a Deus, e vai falar sobre os mandamentos do Senhor, e vai falar sobre amarmos uns aos outros. Então, se nós vemos os versículos anteriores, nós vamos observar que está falando sobre o que comprova que uma pessoa ela conhece a Deus. Algumas pessoas, né, eu creio que como já foi orado pelo pastor Cléber, o Espírito Santo nos dará entendimento. E dentro dessa leitura bíblica inicial aqui, o que Deus colocou em meu coração é que a nossa consciência, ela nos faz discernir o que é certo e o que é errado. A nossa consciência sabe o que é certo e o que é errado. E ao conhecer a palavra de Deus, como está escrito em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa verdade não é simplesmente o contrário de mentira. A Bíblia vai dizer, Jesus orando ao Pai em João 17, o próprio versículo 17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, quando nós conhecemos a palavra de Deus, que é a verdade, ela vai nos dar uma direção da vontade de Deus para nós. E a gente ou se rende ou continua no erro. O nosso poder de decisão, ao qual nós chamamos de livre-arbítrio. E aqui, nessa passagem bíblica, a gente vai compreender, se lermos os versículos anteriores, de que quem vive na prática do pecado é porque não conhece a Deus. E por que essa palavra inicial é importante? Porque, inicialmente, eu que já fui do mundo, Deus me transformou usando pessoas para me convidar para visitar um culto, para ouvir a mensagem bíblica. E a palavra está escrito que ela não volta vazia. Ela realmente começa a nos impactar, começa a nos fazer refletir o nosso estilo de vida com aquilo que Deus deixou por escrito na sua palavra. O ser humano, ao se deparar com as escrituras, ele começa a ser confrontado. E aí é necessário que chegue um momento da nossa vida que a gente precisa tomar uma decisão. Bom, os que tomaram a decisão de se arrepender e seguir a Jesus, atendendo ao seu chamado, esse é bem-aventurado e tem esperança de vida eterna. Bom, essa palavra, inicialmente, do que eu estou falando aqui, ela fica voltada
para aqueles que já pertencem à igreja, é uma palavra muito evangelística, né? Quem não pertence à igreja, é necessário compreender isso, de que precisa fazer uma aliança com Deus através de Jesus, porque a Bíblia diz que o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Em 1 Timóteo 2,5 fala isso. Jesus, em João 14,6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Atos 4,12 vai dizer que não existe outro nome, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem no mar, pelo qual devamos ser salvos. E ali está se referindo a Jesus. Então, somente através de Jesus, o seu Filho amado, que nós temos aliança com o Pai novamente, porque fomos separados pelo pecado. De acordo com Isaías 59,2, o pecado faz separação do ser humano com Deus. E nós fomos expulsos do paraíso, né? Lá em Gênesis mostra isso. Para retornar para o paraíso, é necessário que nós venhamos conseguir acessar, né, a árvore da vida. Então, lá em Gênesis vai dizer sobre duas árvores, quase ninguém fala disso. A árvore do conhecimento do bem e do mal, a qual Adão e Eva tocaram, né, e por isso saíram do paraíso. E tem a árvore da vida eterna. Bom, isso nos dá entendimento de que saímos do paraíso para retornar para lá não é tão simples. É a simplicidade no entendimento, mas na prática é a parte que nós devemos nos despertarmos. E qual é essa parte prática para a gente conseguir retornar ao paraíso? É nós reconhecermos Jesus, né, como Senhor. O ladrão na cruz, continuou no seu orgulho, na sua altivez, e pereceu. O outro disse: Senhor, lembre de mim quando entrares no paraíso. Jesus vai dizer para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, para nós termos novamente acesso ao paraíso, é necessário reconhecer Jesus não somente como Salvador, mas como Senhor. Porque quando Jesus se torna Senhor, aí ele começa a dirigir a nossa vida. E é possível nós pertencemos à Igreja de Cristo tendo ele só como Salvador e não como Senhor. Isso é um perigo. Porque aí faz com que nós venhamos nos limitarmos em termos de uma carteira de membro e deixarmos de produzir bons frutos. Para a gente conseguir produzir bons frutos, é necessário ter a presença do Espírito Santo. E aí, com a presença do Espírito Santo, é que vai impedir de nós realizarmos o que queremos. Gálatas 5, 16 e 17 vai dizer que é uma batalha constante da carne com o Espírito. Um opõe-se ao outro para que não façamos o que queremos. Ou seja, essa palavra está nos dizendo que é possível sim você dizer sim para Deus, pertencer a uma congregação e ainda assim ser alvo do próprio eu. Essa vontade constante, ela é impedida de ser realizada entristecendo a Deus quando temos a ajuda do Espírito Santo. Quando nós decidimos fazermos o que queremos, é porque nós estamos dizendo para o Espírito Santo: fica um pouco de lado que eu quero fazer a minha vontade. Por mais que a gente não diga isso em palavras, na prática é isso que nós dizemos para Deus quando nós priorizamos fazer o que queremos. E se Jesus é o nosso Senhor, nós abrimos mão do nosso livre-arbítrio. A liberdade que nós temos é a liberdade de trabalhar para o Senhor. Bom, quem me conhece um pouco da minha história recente, talvez diga assim: poxa, o pastor Marcelo, ele teve uma luta recente, tive mesmo. Mas essa palavra aqui, ela não ajuda somente a fase que eu passei, mas é de muitas pessoas que passam e não compartilham. E aqui está dizendo que Deus é maior do que a nossa consciência. Ele está falando isso para quem, de repente, entristeceu a ele, pecou com ele, ou contra ele, e acha que não tem mais como voltar a alegrar o coração de Deus. E, normalmente, uma pessoa que desagrada a Deus, ela não simplesmente é atacada pela sua consciência, mas é atacada também pelo maligno, porque existe uma batalha espiritual. Na batalha espiritual, se o inimigo procura desmotivar quem está firme na fé, quem dirá aquele que porventura se distraiu olhando para um lado e para o outro. E além disso, além da batalha espiritual, tem o ser humano. As pessoas que venham apontar, acusar, não acreditar que Deus restaura um pecador. Não, mas a Bíblia diz ao contrário, e ele diz isso para aquele que em sinceridade se arrepende.
ainda que a sociedade, ainda que a família, ainda que alguém da igreja não dê credibilidade ao processo de restauração, Deus, ele deixa a sua palavra, e a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés, como diz o salmista, e luz para o nosso caminho. Então Deus, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Deus é maior do que a sua consciência. Você que está acompanhando essa live, talvez você mesmo não dê credibilidade tanto para a sua vida, para o ministério que o Senhor deposita sobre você, mas nessa noite o Senhor está dizendo, eu sou maior do que a tua consciência. Creia que eu estou atento à tua vida, e nessa noite, através do meu servo, eu estou te restaurando e te dizendo, segura minha mão estendida, porque eu tenho muito a fazer na sua vida e através da tua vida. Você crê nisso também? Aleluia. Então receba essa palavra, e eu quero dar continuidade aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, sobre pessoas que se apostatam da fé, ou que irão, infelizmente, uma realidade triste, que irão se apostatar da fé, mas nós devemos ficar atento a isso. Algumas causas da apostasia, né, dentre tantas. 1 Timóteo capítulo 4 vai dizer assim, no versículo 2, somente o versículo 2, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Inicialmente falamos de Deus é maior do que a nossa consciência, para nós não ficarmos presos à lógica. A lógica de alguém que possa botar em nossa consciência de que nós não seremos mais um canal de bênção nas mãos de Deus, ou por causa de um erro, ou por causa de uma fase difícil. Não. Deus, ele quer transformar a vida de quem se arrepende e de quem crê no poder dele restaurador. E aí tem pessoas que têm poder de influência sobre as outras que têm a mente cauterizada e que acaba proibindo coisas que nem Deus proíbe. E aí a gente tem necessidade, onde seres humanos que, em vez de influenciar para que tenha uma liberdade em Cristo, para que essas pessoas que aceitaram a fé do Evangelho, de ser uma bênção para os que estão em sua volta, ser uma opressão. Então isso não é de Deus, é do ser humano. Isso é religião. É uma religião que Jesus não ensina. Então vou repetir 1 Timóteo 4,2, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. E aí, se formos mais à frente, ele vai falar de situações, de condições que não são impostas por Deus, mas pelos homens, impedindo as pessoas de vivenciar a liberdade do Espírito e de agradar o coração de Deus. Então, a Bíblia recomenda para nós não sermos prudentes aos próprios olhos, Provérbios diz isso. Então, a gente precisa ter cuidado também com algumas lideranças que ensinam coisas de si mesmo, porque a própria consciência deles, como diz aqui, está cauterizada. Então, não é tão difícil de cauterizar a mente dos seus ouvintes. Mas a Bíblia diz que Jesus não deixa os seus confundidos. Os que têm o Senhor não serão confundidos. Então, qualquer informação que te traga a confusão, em nome de Jesus, nessa noite, o Senhor está te esclarecendo, o Senhor está te livrando de qualquer influência humana que não provenha de Deus. Eu creio nessa profética nessa noite, porque Deus está fazendo algo tremendo aqui. A palavra dele é poderosa. Aleluia. Eu quero ainda prosseguir em 1 Timóteo 1,14, que diz assim, o Senhor fez sua graça transbordar, vou ler 14 e o 15, eu vou ler até o 16. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 14 ao 16. O Senhor fez sua graça transbordar e me encheu de fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Versículo 15. Esta é uma afirmação digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E eu sou o pior de todos, Paulo está dizendo. O maior evangelista depois de Jesus, ele faz essa confissão. E aí o versículo 16, mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia. Para que assim Cristo Jesus mostrasse
quanto é paciente Deus desse modo. Sirvo de exemplo a todos que vierem a crer nele para a vida eterna. Ou seja, Paulo está dizendo que o Senhor veio salvar os pecadores, mas ele se apresenta como o pior dos pecadores. Porque em sua consciência estava, se nós nos aprofundarmos um pouco do contexto, ele estava na sua consciência defendendo a lei de Moisés. Ele estava na época da lei. Só que já num período da graça, através de Jesus Cristo. E aí ele começa a reconhecer as transgressões dele, que estava indo contra a própria igreja. Bom, ainda que na sua ignorância, ele reconhece que é um dos piores pecadores e Deus assim manifesta mais ainda a misericórdia sobre ele. Porque a gente se lê a passagem de Atos 9, ele literalmente cai do cavalo, né? Porque há uma queda ao ver o resplendor da glória do Senhor. E aí o Senhor começa a se manifestar, ele, o Senhor Jesus, e ele, de perseguidor, passa a ser perseguido pela causa do Senhor Jesus. Alguns da igreja modelo, que muitos chamam de igreja primitiva, eu procuro usar a expressão igreja modelo, alguns demoraram a acreditar de que o Senhor Jesus tinha feito a transformação na vida de Paulo, antes chamado Saulo, né? Ele passou a se chamar Paulo. Se nós formos pesquisar de maneira mais aprofundada, entre 14 e 16 anos depois da sua conversão, levou para ele dar início ao ministério do apostolado. Barnabé vai resgatar ele para o exercício da fé. Quem lê Bíblia vai testificar essa minha fala. E aí ele passa a cumprir o ministério que lhe foi confiado. O maior evangelista depois de Jesus era o maior vil pecador dentre os homens, assim confessado por ele mesmo. Então nós precisamos entender de que o Senhor ele transforma qualquer pecador que se arrepender. Inicialmente, eu já estou partindo para o momento de conclusão, que eu quero também que o pastor Kleber pegue esse espaço que me foi confiado aí para a gente poder compartilhar um pouco do que eu estou ministrando aqui. O objetivo dessa mensagem é dizer para todos nós que Deus é um Deus que restaura, que Deus é um Deus que transforma, que Ele está além da consciência humana, que Ele está além do que muitos, mesmo que tenham influência, ainda que sejam lideranças, possam impedir. Deus ele não pode ser explicado, senão Ele não seria Deus. Existe um conhecimento que nos foi dado pela sua palavra. Jesus diz, examinar as escrituras porque elas de mim testificam. Alguns judeus muito entendidos da época da lei, por mais que conhecessem a lei de Moisés, não compreenderam sobre Jesus ser o Messias prometido pelos profetas. E Jesus disse, se vocês crescem em Moisés, iriam crer em mim, porque Moisés falou de mim. Então, às vezes, muitas pessoas estão presas naquilo que aprenderam com as escrituras, ou até mesmo nas suas experiências de vida do Evangelho, e deixa de observar o que Deus está manifestando por esses dias em sua volta. Então, nós temos que compreender que nessa noite, o que Deus está falando no nosso coração? Eu te restauro, eu te levanto, eu confio em você, mas você precisa entender que eu quero que você tenha compromisso comigo. Eu quero que você tenha compromisso comigo. Ou seja, Deus não usa o vaso de qualquer maneira. Ele ajuda o vaso a estar na posição que ele quer. Porque está escrito em João 15, no final do versículo 5, sem mim vocês nada podem fazer. Deus fala para Jeremias, levanta-te e eu falarei contigo. O Jeremias e Ezequiel, esses profetas, ele vai dizer, levanta-te e eu falarei contigo. Acho que foi para Ezequiel, no capítulo 2. A Bíblia diz que o Espírito entrou nele e o levantou. Ou seja, o que Deus nos pede, ele nos ajuda a cumprir, porque ele sabe que sozinho não conseguiremos. Temos uma natureza errônea. Mas ele deixou o Espírito Santo, o outro Consolador, para nos ajudar. O Espírito Santo é que dá continuidade no ministério de Jesus. E Jesus falou, eu vou para o Pai novamente para que o outro Consolador venha. E ele vos lembrará de tudo quanto vos tem dito. E aí nós refletimos de que
Paulo, mesmo sendo pecador, Deus o transformou e usou poderosamente. Deus quer usar você a partir dessa noite. Ah, essa palavra não é para mim porque eu já sou usado. Deus quer usar mais ainda. Aleluia. Tem novidades para a sua igreja, Deus tem novidade para a nossa família, Deus tem novidades para a nossa vida profissional. E Ele quer nos abençoar, Ele quer transformar vidas através da nossa vida. Então, deixa Deus te usar e não procure fazer a sua própria vontade. Porque eu quero ler aqui Marcos 8:34, que diz assim, Marcos, o Evangelho, capítulo 8, versículo 34. Quem não pegou a minha fala inicialmente, né, eu pedi perdão aí, que a minha câmera de selfie, né, ela teve um probleminha e foi embaçada. Só a frontal que está em condições natural. Mas está meio embaçada, mas está dando para todo mundo ouvir. Melhor dizendo, minha esposa está corrigindo. Essa é a frontal. E ela está um pouco embaçada, mas está... Tá rindo, né, pastor Kleber? Marcos 8:34. Marcos 8:34. Depois chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. E o versículo 35 de Marcos 8. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. O que nós aprendemos aqui? O Senhor transforma, Ele perdoa pecados, Ele restaura, Ele dá poder aos que creem, Ele trata da pessoa e trata de outras pessoas através dessa pessoa que Ele tratou. Ele usa pessoas de umas para com os outros, daí o termo comunhão. Ele diz que quem ama Ele deve amar o seu próximo. 1 João 3,18 também vai dizer que não amemos só de palavras, mas em obras e em verdade. Então, as boas novas que é o Evangelho, ela faz com que o ser humano volte a se ligar com Deus através de Jesus. E a prova de que estamos ligados com Deus é quando temos comunhão uns com os outros. Quando nós perdoamos uns aos outros, quando nós ajudamos uns aos outros com sabedoria, com amor e fé. Essa é a realidade do Evangelho na vida do ser humano. Quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E como nós anteriormente havíamos refletido sobre Paulo, de que ele se intitula como o maior pecador, mas que ele recebe em abundância o perdão de Deus e passa a ser uma nova criatura. Então aqui, nessa... Marcos fala que para seguir a Jesus tem que renunciar a si próprio. Eu digo que o maior adversário nosso não é nem o diabo, é o nosso próprio eu. A Bíblia diz que os que são de Deus, o maligno não toca. Ah, mas eu conheço algumas pessoas, como diz a linguagem popular, né? Alguns crentes, que o maligno toca. Toca porque deu brecha. Ou seja, os que são de Deus, o maligno não toca. Mas quando damos brecha, aí dá uma legalidade para ele. Então, de fato, se nós sermos sinceros com Deus, Ele nos sustentará e nos livrará de todo mal. Existe a provação, que é um momento difícil para quem está na obediência. E existe, não é o ponto que eu quero entrar, consequência de pecado, que é diferente de provação. Todavia, o que nós estamos refletindo nesse momento de Marcos 8, 34 e 35, é que nós não podemos fazer o que queremos, ainda que sejam coisas boas. Em Atos 15, em Atos 16, final do capítulo 15, início do 16, vai dizer que Paulo queria ir para Mísia e Bitínia, mas o Espírito de Jesus impediu dele ir, e ele queria ir pregar o Evangelho. O Espírito do Senhor falou, não, você não vai pregar o Evangelho nesse lugar. Você vai para Troade. Lá ele conheceu Lídia e a sua família, foram batizados. Ali houve a prisão de Paulo, né, e Silas foram presos no cárcere por volta de meia-noite, cantavam e oravam. O sobrenatural aconteceu, o terremoto, as celas se abriram, e o carcereiro ia se matar, porque era responsabilidade dele tomar conta dos presos, a autoridade iria, como punição, matá-lo. E aí ele vai dizer em Atos 16, 31, muito conhecido pelo povo de Deus, onde Paulo vai gritar e dizer, não faça
isso. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. E aquela família foi salva em Cristo Jesus posteriormente. Ou seja, até para fazer as coisas de Deus é necessária a direção do Senhor. Não é o que você quer, não é o que eu quero. A obra de Deus, a igreja do Senhor Jesus, é costume, né? Virou um costume, nós dizemos assim, a minha igreja, Deus conhece o coração, é claro, mas na verdade a igreja do Senhor Jesus, Jesus vai vir buscar a sua igreja, não está se referindo ao espaço físico, o templo, o prédio, não. Está se referindo àqueles que seguem a sua palavra com a ajuda do Espírito Santo e abriram mão do seu livre-arbítrio para se sujeitar aos ensinos dele. Então, é isso que o Marco está dizendo aqui. Ó. Quem tentar preservar a sua vida vai perder. Mas quem abrir mão da sua vida por causa do Evangelho, a salvará. Ou seja, aleluia, eu não posso priorizar ser feliz sem priorizar a fidelidade para com Deus. É possível encontrar felicidade com a fidelidade a Deus. João 15 vai dizer isso também. Para que a nossa alegria fosse completa, que venhamos amar uns aos outros, obedecer a Jesus. Mas tem gente que quer priorizar a felicidade abrindo mão da palavra. Não, o Senhor nos chama para ser fiéis. E se porventura olhar para mim, a Bíblia está escrito lá que ele deixa a palavra para que nós não venhamos pecar. Mas se pecarmos, temos um advogado que é fiel e justo para perdoar, Jesus. Eu já pequei contra Deus, mas o Senhor me resgatou. E eu quero vivenciar a misericórdia dele e testemunhar de que ele transforma pessoas, ele restaura famílias, ele restaura vidas, ele restaura aqueles que creem no seu poder e se arrependem do coração, porque ele sonda o coração e a intenção dos pensamentos. Então, antes de fazer a leitura final do que eu separei aqui, nós não podemos ser vencidos por nossa consciência, não podemos ser vencidos por opiniões, independente de quem diga que vá contra aquilo que Deus está fazendo por conhecer o teu pensamento, o teu coração. Nós devemos, sim, aceitar conselhos, porque na multidão de conselhos se vence a guerra, diz lá em Provérbios. Mas Deus nos dá discernimento e sabedoria. E entendemos também que Deus ele transforma pecadores arrependidos, e agora estamos vendo que seguir Jesus é abrir mão do seu livre-arbítrio. E abrir mão da sua própria vontade. E eu quero concluir com Filipenses, capítulo 3, versículo 12, 13 e 14. Filipenses 3, 12 diz assim, eu vou ler até o 14. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Versículo 13. Filipenses 3, não, irmãos, não a alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Versículo 14. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial, para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Paulo, cheio do Espírito, ele vai dizer, não que já tenha alcançado, mas prossigo. Ou seja, esteja firme na fé. Você que ainda não faz parte da Igreja do Senhor Jesus, porventura esteja acompanhando essa live, ou que irá acompanhar com a postagem que será feita no YouTube, Jesus virá buscar a sua igreja. A Bíblia diz que os pastores apresentarão o rebanho ao Senhor Jesus, o sumo pastor. Então não existe essa coisa, eu creio, não preciso estar na igreja. A Bíblia diz, não deixai as vossas congregações, como é costume de alguns, quanto mais que vai se aproximando aquele dia. E esse dia, em algumas versões, vem com D maiúsculo, ou seja, o dia do Senhor. Então é necessário congregar, é necessário ser pastoreado. Quem é pastor é necessário vigiar para submeter o sumo pastor. Abrindo mão do nosso próprio eu, que é muito difícil, mas a presença do Espírito nos ajuda. E entendendo que nós ainda não alcançamos. Prossigamos em conhecer o Senhor. Esses três, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Davi vai dizer no Salmo 39 que a nossa vida diante do Senhor é como a palmos. O homem, por mais firme que esteja, vaidade é. E esse como a palmos não precisa de dicionário bíblico, não. É literalmente mesmo. Você está firme hoje, marca um palmo aí.
já precisa estar se renovando novamente, é de fé em fé, glória em glória. Que Deus nos sustente, que a gente, quando estiver produzindo bom fruto, nunca se ache que é mais do que alguém. Tenha misericórdia sobre nós, porque as misericórdias do Senhor, as misericórdias pela Espírito, são a causa de nós não sermos consumidos. Que Deus seja glorificado, que nós sejamos renovados e com bom ânimo viemos vencer o dia mal, no nome de Jesus, crendo que veremos os bens do Senhor na terra dos viventes. A Bíblia dizia assim no Salmo. Mas também a vindoura, que é o prêmio celestial, né? Essa é a motivação principal do cristão. E que Deus nos abençoe no decorrer, no finalzinho dessa live. Pastor Cléber, eu compartilhei aqui o que Deus colocou no meu coração e fica à vontade para a condução desses momentos que ainda restam aí. Eu acredito que ficaríamos aqui mais 1 hora, 2 horas lhe ouvindo, porque foi uma aula teológica que nós vivenciamos aqui, e diante desse conhecimento, né, que quando Salomão se coloca diante, né, ali quando Deus se apresenta para ele, né, ele poderia ter pedido mais do que ele tinha, mas ele falou, aqui que Salomão fala para julgar o seu povo, né? A sabedoria, né? E eu estou fazendo aqui uma campanha de provérbios para realmente aumentar esse nível de conhecimento, o discernimento. E acredito que o pastor Marcelo também deve ter os esboços, né? Quando a gente faz uma pregação, a gente acaba anotando. E hoje eu creio, né, em nome de Jesus, que era o dia do Senhor pregar hoje, porque diversos temas que eu já preguei aqui, você conseguiu fazer um resumo nesses 2 meses, né? Disposição em servir, você falou, né? A oração poderosa, aonde você tem depositado a sua fé, falou abrangente mesmo de um contexto que nós temos que ter sobre, né? As evidências do mal, os ataques que nós temos, o cuidar no pronunciar, né? Profetizar coisas boas, né? Como viver uma vida com Cristo, o caminho, como viver a palavra de Deus. Isso daqui são temas que eu já coloquei nesse período de 2 meses aí, e eu fico feliz, porque é um selamento de Deus quando Ele quer realmente usar uma pessoa, independente das coisas que foram feitas no passado, né? A Bíblia vai dizer que Deus ele pega aquilo que foi feito no passado, o pecado, as coisas ruins, ele joga no mar do esquecimento. Ele quer uma restauração nova, ele quer conduzir uma vida nova, né? Como eu falei aqui no Salmo 80, né? O resplandecer dele, a face dele, é fazer com que a gente possamos ser salvos. E assim, eu fico feliz porque hoje nós tivemos muitas pessoas, né, que se colocaram à disposição para ouvir essa aula teológica. E já te faço um convite, pastor Marcelo, que vê na sua data aí que só possa voltar para que ali engrandeceu até o meu ministério, né? Porque quem não está preparado para ouvir, realmente jamais vai conseguir ter oportunidade de pregar para outra pessoa. E eu ficaria aqui mais 1 hora, 2 horas, ouvindo, porque foi muito bom. E eu louvo a Deus, porque é uma amizade de infância, mas Deus construiu o caráter de um homem cristão, né? Construiu o caráter de um homem cristão, de coragem, empoderamento na fé, mas acho que o principal para mim é o temor. Então, assim, que Deus possa abençoar infinitamente mais, ser esse porta-voz, como dizem, né, os crentes, né, são uma bomba, né, diante do Evangelho, para que pessoas possam ser resgatadas, possam ser alcançadas pela palavra. E te faço um desafio, pastor Marcelo. Abra sua live, porque o que foi passado hoje, existem pessoas em todos os cantos do Brasil que precisam ouvir. A nossa live foram pessoas de Minas,
pessoas de São Paulo, teve pessoas hoje do Rio de Janeiro, mas também teve gente de Brasília, pessoas maravilhosas que passaram, que se dispõem de falar do Evangelho, se dispõem de se colocar na condição de servir, porque servir é difícil, obedecer é difícil, né? O senhor falou, né? A maior prova que o cristão tem é na obediência. Na obediência nós somos provados, né? E nós ficamos envolvidos para que nós sejamos, a nota, né, de Deus seja boa. Foi maravilhoso, né? Todo mundo que pregou, pregou muito bem, mas para mim hoje foi uma aula teológica, eu ficaria mais uma hora, pastor. Pastor Kleber, é um prazer também, agradeço a confiança depositada, estou aqui com a minha família também agradecendo, né, por essa oportunidade de compartilhar as coisas de Deus, a Ele toda a honra e glória. E é possível compartilhar com os que estão nos acompanhando aí, onde a gente se reúne aqui, o local da igreja, é possível isso? No Rio de Janeiro? Todas as minhas lives eu gravo no próprio Instagram, mas eu posso baixar e posso lhe enviar essa live aí no teu WhatsApp aí. E assim, eu vou ser muito sincero, eu vou ver essa live novamente, porque aqui não dá tempo de fazer algumas anotações, mas foram liberadas diversas chaves bíblicas. Eu que minha esposa sabe, né? Eu sou apaixonado por chaves bíblicas e foi liberado muito. Então, se você tiver realmente, de fato, ligado no céu, foi liberado muita provisão para o mês de novembro e para o começo do ano de 2024. A palavra levada pelo pastor Marcelo é muito esclarecedora. Jorge, realmente você tem razão, Jorge. Eu louvo a Deus pela sua vida, não sei se você é pastoreado pelo pastor Marcelo, mas aproveite essas oportunidades, porque nem sempre o pastor libera algo que vem assim, bem mastigado, mas hoje foi muito bom. Pastor Marcelo, fique à vontade, eu gostaria que o senhor orasse pelo teu povo aí, que Deus lhe deu, né? Deixasse as suas considerações, falasse do seu ministério, fique à vontade, assim, englobasse mesmo, né? Aonde o senhor está, fique à vontade, para que possa arrebanhar outras pessoas. Sim, grato por esse espaço. Nós temos o privilégio de nos reunirmos aqui no Rio de Janeiro, na zona oeste do Rio, né? Mais conhecido como bairro do Jardim Santa Cruz, que fica na área de Santa Cruz. Jardim Santa Cruz, Rua dos Bancários, número 276, e lá nós somos conhecidos, né, registrado como Ministério Plena Paz. Será um prazer os que do Rio quiserem nos conhecer. Estamos num período lá de restauração maravilhosa. Amém. Tive um tempo ausente ali daquele endereço e depois de alguns meses retornei e agora a gente está seguindo aí firme na fé, procurando abençoar vidas e receber da melhor forma as pessoas que decidirem nos visitarem. Tenho o privilégio de ser casado, como eu falei no início, né, com a Rita de Cássia Schwenk Ferreira, minha esposa, que me ajudou em momentos muito difíceis, está ao meu lado, graças a Deus, ajudando nesse ministério que Deus confiou. O nosso filho Micael também, que nos ajuda lá no instrumento, não só pelo fato de ser somente nosso filho, é porque ele realmente aceitou esse chamado de caminhar na fé com Cristo Jesus, então tem alegria de eu e minha casa servir ao Senhor, né? E estamos prontos aí a receber a todos e ajudar. Meu contato telefônico aí, acho que na oportunidade, Kleber também pode deixar à disposição de quem quiser fazer contato, né? Alguém o seu filho quiser colocar aí, fica à vontade, fica tranquilo. Bem, a gente coloca assim, pode avisar ele aí. E agradeço, espero a próxima oportunidade. Eu vou onde sou convidado. Me convidou, sendo para falar das coisas que edifico da parte de Deus, pode contar comigo. Disposição é sempre de cooperar em nome de Jesus. Sou grato e quer que eu ore ou você vai orar, cara? Não, eu não vou perder essa grande oportunidade de, como diz, né, o kit completo, né? Sinta-se à vontade. Amém. Que Deus abençoe também a igreja que ele foi confiada, a família, seus pais também. E que Deus abençoe os gerais também. Glória a Deus.
Glória Vamos a orar Deus. então. Vamos orar e depois eu te repasso, tá bom, Cleber? Amém. Eu fecho com a bênção apostólica. Deus, muito obrigado por todos que estão nos assistindo, pela pessoa do pastor Kleber, a sua família, o ministério que lhe foi confiado, a família de cada um que está acompanhando essa live e daqueles que irão acessar posteriormente, que essa palavra que foi liberada venha tocar corações e venha causar, que venha ser um divisor de água na vida de muitos, para a Aleluia. glória do teu nome, para a libertação de vidas e edificação de tantos. Obrigado por essa noite maravilhosa, já através desse meio de comunicação, poder falar do teu reino, Senhor, poder falar da tua misericórdia, poder falar do poder da tua palavra que transforma, liberta, salva e edifica e que nos dá uma direção. A nossa gratidão, porque todo esse esclarecimento e compreensão é graças ao mover do teu Espírito Santo. Nós cremos nele e oramos em nome de Jesus. Abençoe Minas Gerais, abençoe Brasília, São Paulo, estados representados por alguns que entraram nessa live, abençoe o Rio de Janeiro, abençoe a nação brasileira, os nossos governantes, conforme Timóteo recomenda que venhamos orar, para que tenhamos dias melhores. Nos livre do mal, da opressão do maligno, nos livre do nosso próprio eu, Senhor. Nos dê saúde, paz, que o teu favor seja manifesto e as boas notícias cheguem a nós, porque é o nosso desejo e cremos que o Senhor também tem vontade de nos abençoar. Gratidão. Eu creio, Senhor. Esse canal Eu creio aberto, em nome de Jesus. servo, que esse canal venha prosperar ainda mais em nome de Jesus para a edificação de muita gente. Obrigado por essa noite maravilhosa que o Senhor nos concede. Aleluia. Quero que a tua misericórdia sobre nós, o teu perdão, nós te glorificamos e agradecemos, porque sabemos que o teu Filho reina e vive para sempre. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Pai. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor Marcelo. Como eu falei, ficaríamos aqui à noite ouvindo, né? Porque falar de Jesus, ouvir de Jesus é maravilhoso, mas, de fato, é um culto realmente assim rápido, bem dinâmico, mas ele é bem objetivo, que a Bíblia vai dizer que a palavra é uma faca de dois gumes, né? Ela entra e rasga mesmo o coração. E ela veio para curar, né? Ela cura, né? Ela machuca realmente de fato, mas daqui a pouco ela vai e cura. Então esse é o nosso objetivo de fato. Fico muito feliz mesmo, mas estendo suas mãos. Cleber, antes de você dar a bênção apostólica, eu quero mandar meu abraço forte, a paz do Senhor Jesus, para todo o povo do Ministério Plena Paz que está nos acompanhando aí também. Deus abençoe essa família aí, o corpo diaconal, a todos, em nome de Jesus. Eu acho que esse povo ia te cobrar isso, hein? Eu acredito, né? Ah, meu Pai, estendo suas mãos, com grande amor de Deus, a graça, as 12 consolações do nosso ajudador, o nosso parceiro, Espírito Santo, possa alcançar aí dentro da sua casa, onde você estiver, que possa ter o manifesto do Espírito te conduzindo. É assim que nós te agradecemos para todo sempre. Amém, amém, amém. Meus amigos, muito obrigado. Domingão, 9 horas da manhã, ó. Culto, 9 horas da manhã. Santa Ceia do Senhor. É o culto que eu também amo. Mas, pastor Marcelo, muito obrigado por essa terça abençoada e que a terça-feira da restauração seja também uma nova restauração na sua vida e no seu ministério. Amém. De igual forma, pastor Kleber, até a próxima, se Deus quiser. Grato aí pela oportunidade. Deus te abençoe muito. Amém. Já estou te enviando aí já a live, tá bom? Amém. Força e paz para a sua vida. Amém. A paz, a paz.